Oi, gente, de volta e rapidinho. Falei de sinônimos, antônimos e usei o termo campo semântico, mas também eu usei o nome de valor semântico. Quando eu falo valor semântico, tá ligado a significado da palavra, tá? Então, valor semântico de tranquilo é o mesmo que calmo. O oposto do valor semântico de tranquilo, irritado, ok? Campo semântico é o campo de ideias. Lógico que quando eu falo em irritado e calmo, no campo semântico, tá? Há um afastamento. Quando eu falo de calmo e tranquilo, no campo semântico há uma aproximação dos valores semânticos. Mas campo semântico é uma coisa, valor semântico é outra, ok? Então vamos seguir a nossa revisãozinha, né? Junto a isso nós temos a regra geral de concordância verbal. Foi um dos últimos tópicos que eu dei para vocês, um dos primeiros tópicos que eu dei para vocês no bimestre passado, né? E aí, regra geral de concordância verbal. Primeiro vamos lembrar o que é concordar. Concordar é seguir o mesmo caminho que. Então, em concordância verbal, o verbo vai concordar com algo. Ou seja, aí nós temos uma regra geral que é verbo vai concordar com sujeito, né? Então temos o homem e a mulher estavam, dois núcleos, verbo no plural, né? A mulher caminhava, um núcleo singular. Os homens caminhavam, um núcleo, mas o núcleo se encontra no plural, vai para o plural. Então, vocês vão precisar da regra geral porque vocês terão exercícios nesse módulo da apostila que vão mostrar a regra geral e vão mostrar desvios e vão pedir para que vocês analisem estes desvios e esta regra geral. Só para a gente lembrar, né? Os brasileiros somos batalhadores, né? É uma silepse, há um desvio da gramática padrão, mas de caráter lógico. Os brasileiros, terceira pessoa, o verbo devia ir para terceira. Os brasileiros são. Usa-se somos porque o desvio que faz com que se cometa esse erro em relação à norma padrão tem uma lógica. A pessoa que usou o termo somos incluiu-se no discurso. Então, uma silepse, um desvio de caráter lógico de pessoa, porque ao invés de usar a terceira pessoa do plural, os brasileiros são, usou os brasileiros somos, primeira pessoa do plural, porque incluiu-se no discurso. Voltando lá a primeira videoaula, quando essa matéria não foi revisão. Glauber, eu posso usar em redação de forma nenhuma. Não vai se considerar uma silepse, vai considerar que você desviou-se da norma padrão, cometeu um erro de concordância, então você vai usar os brasileiros são ou vai usar nós somos. Nunca os brasileiros somos, ok? Porque numa redação, numa resposta de prova, isto é erro, ok? Sigamos. Antes, a regra geral foi lembrada porque os exercícios que vocês farão de concordância estão ligados à regra geral e aos desvios dela, tá? Bom, vamos então lembrar de concordância nominal. É quando o nome, né, em destaque, um substantivo, né, e os seus acompanhamentos, artigos, adjetivos,
né, vão concordar com ele em gênero e número, né? Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Só que os exercícios que vocês terão vão falar de determinante. O que é determinante? Aquilo que determina, que modifica, né, que acrescenta a um substantivo, que é o determinado. Bom, vamos fazer isso de forma prática? A mulher andava. Agora, se eu disser a mulher, esse a já me indica que é um substantivo feminino no singular. Artigos são determinantes, porque eles indicam feminino e masculino, singular e plural. Eles determinam o que virá depois. Eles são tão determinantes que qualquer palavra imediatamente após um artigo vira substantivo. O viver é importante. Então, aí, esse viver, que geralmente é verbo, ele se modifica e vira um substantivo em função do determinante, que é um artigo. Eu posso dizer mulher andava e posso dizer a bela mulher andava. Bom, não é mais apenas uma mulher, ela é bela também, eu dou uma característica. Adjetivos são determinantes porque transformam, acrescentam, fornecem uma característica ao substantivo. Ok? Perfeito. Bom, mas a questão do determinante, ela vai envolver a presença ou não no determinante, mudando algumas coisas. Eu posso dizer, água é necessário. Tem artigo? Não. Tem determinante? Não. Sem determinante, o adjetivo que se refere a ela vai para o masculino. Água é necessário, porque ele é, inclusive em termos sintáticos, lembrando, né, bimestres passados, ele é um predicativo do sujeito. Esse predicativo, se o sujeito vem sem determinante, sem uma palavra que o determine em gênero ou número, ele vai vir no masculino plural. Água é necessário. Não é água é necessária. Agora, se eu botar a água é necessária. Com artigo, com determinante, vai para a concordância pede feminino. Ok? A água é necessária, mas água é necessário. Reparem sempre, se o determinante estiver, se não houver determinante para uma palavra, por mais que ela seja feminina, o seu adjetivo vai para o masculino, ok? Eu posso dizer também, belas águas são necessárias, porque tem um determinante que é um adjetivo. Eu não posso dizer belas águas são necessário. Belas águas são necessárias, ok? Fechada aqui os exercícios, esse lembrete para que vocês consigam fazer exercícios que vão pedir a presença ou não de determinantes para que vocês concordem o adjetivo com o determinado, que no caso vai ser um substantivo, tá? Vão haver exercícios que vão falar de linguagem figurada. Linguagem figurada, uso de conotação. Denotação, palavra em seu sentido real. Choveu ontem. Choveu, chuva, fenômeno da natureza. Choveu, nota azul na prova. Molhou a prova? Não, porque não é fenômeno da natureza. Essa palavra está no sentido figurado. Chover aí é ter muita nota azul, ok? Então eu já fiz uma distinção aí, sentido real de uma palavra, denotação, sentido figurado, conotação. Vocês vão ter
exercícios que podem chamar a conotação de sentido figurado, vocês vão ter exercícios que podem chamar a conotação de linguagem metafórica. Então, tomem cuidado. Ainda há uma outra possibilidade que é a polissemia, né? Eu tenho a polissemia, que são dois sentidos de uma palavra, né? Ou seja, eu falo que manga de camisa e manga fruta, que o sentido vai ser determinado pelo contexto. Se eu pedir um suco de manga, é a fruta. Se eu falar costura minha manga, é a camisa. Então, esta é uma polissemia de caráter gramatical. Agora, existem situações que podem ser polissêmicas. Um casal discute enquanto a mulher lava a louça. Se ofendem, se agridem. Isso é um texto. Repentinamente, ela deixa a louça cair no chão e o narrador termina assim: cacos se espalham no chão. Se eu disser que isto tem sentido polissêmico, é porque o narrador está querendo dizer que são os cacos de vidro ou os cacos da relação dos dois que se espalham pelo chão. Então, são dois sentidos dentro do mesmo texto. É polissêmico, ok? Falando em polissemia e interpretação textual, eu quero que vocês tenham a ideia de que, para interpretar um texto, eu preciso saber do processo de seleção de palavras. Por que usou determinadas classes gramaticais? Adjetivo, advérbio, artigo, substantivo. Para que usou aquelas palavras? Por que o adjetivo está antes ou depois do adjetivo? Por que mudou o sentido estar antes ou depois? Esse deslocamento muda o sentido? Por que usou um diminutivo ao invés de usar a palavra no seu grau normal? Prestem atenção nessas substituições, porque elas são base de interpretação textual. A outra coisa importante: enunciado de questão. Vejam o que cada verbo-comando pede para poderem responder. Vejam também dentro do texto a ordem das palavras, como eu já falei, a sintaxe, os possíveis sons, criação de onomatopeias, tic-toc, tibum, smack, por que são colocadas dentro do texto. Onomatopeias são sons cotidianos, né, representados graficamente. O que aquela imagem tem de diferente? O que ela apresenta que completa o texto? O que ela apresenta que destoa